Agora, com o oferecimento da Decolores, nós vamos falar sobre o quartzito, uma rocha atual com histórico milenar. E para isso, eu chamo ao palco a doutora em Geociências e coordenadora de Pesquisa e Desenvolvimento na Decolores, Abiliane Andrade. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão? Eu estou muito feliz com a presença de vocês aqui. Isso significa que vocês têm interesse no tema que a gente vai estar abordando, mesmo vindo de alguém que provavelmente vocês ainda não conhecem, mas estão dando um voto de confiança e com isso já tem minha gratidão. Que bom que vocês estão aqui. E outra que eu sou apaixonada da rocha natural, falar sobre rocha é o que faz brilhar meus olhos e é sempre um prazer quando eu tenho a oportunidade de despertar essa paixão em mais pessoas. Hoje a gente vai falar sobre a grande bambambam das rochas, né? Aquela que está com tudo no mercado. Tem uma frase engraçada que diz que se o quartzito tivesse no Instagram, ele teria milhões de seguidores, né? A rocha mais procurada. E a gente vai poder conhecer um pouco sobre ele, entender suas propriedades, né? E saber por que ele está aí com tudo, né? Em alta no mercado. Para quem não me conhece, eu sou a Abiliane, eu sou genuinamente capixaba, nascida e criada aqui nesse estado que é o maior produtor de rochas naturais. E influenciado por essa vocação do setor, né, do Espírito Santo no setor, eu decidi cursar Tecnologia em Rochas Naturais, achando que eu já ia sair com o emprego certo na graduação. O que eu não sabia é que eu ia me apaixonar completamente por esses mistérios que a rocha traz e eu nunca mais ia querer parar de estudar sobre isso. Então, na sequência, eu engatei um mestrado e um doutorado na área de geociências, sempre estudando a propriedade da pedra natural, na busca de aplicá-la da melhor maneira possível. E depois entrei no mercado de trabalho, com especificação, com consultoria para empresas. E há mais ou menos 1 ano e meio estou na Decolores, como especialista de produtos, né? Coordenadora de Pesquisa e Desenvolvimento, que é um setor completamente novo. Decolores está aí há 22 anos no mercado, né? Distribuindo rochas tanto no mercado nacional quanto no âmbito internacional. Hoje a gente vai abordar tópicos muito legais, importantes, né? A gente vai passar brevemente sobre uma pincelada aí no histórico das rochas naturais, para na sequência a gente já entrar na história de formação do quartzito, como é que surgiu essa rocha na natureza, né? Como ele foi formado, como é que esse processo de formação influencia nas propriedades que o material vai ter quando for aplicado, nas suas muitas possibilidades de aplicação. E também vou dar dicas importantes para a gente usar, né, os cuidados que a gente tem que ter para aplicar o quartzito, também dicas de manutenção para que ele possa desempenhar o seu potencial, né, da melhor maneira possível. Esse ano, nós, Decolores, escolhemos como tema do stand a Era das Rochas Naturais, né? E o que é isso? Se a gente pensar no tempo geológico, né, na escala de tempo geológica, ela é formada numa macroescala por éons e eras, né, a divisão típica do tempo geológico. E em quase todas elas a gente tem formação de rochas naturais. Só que o que a gente quer com esse tema, né, o que a gente estava evocando era o nosso estandarte. Como nós, Decolores, valorizamos e priorizamos nos últimos anos só comercializar o que há de melhor na rocha natural. E com isso eu gostaria de despertar, né, uma reflexão, uma pergunta para vocês, queria que vocês participassem, é mais legal quando tem interação. O que diferencia a rocha natural de outros materiais de revestimento? Exclusividade, maravilhosamente bem respondido. Gente, a resposta para essa pergunta, na minha opinião, é o motivo pelo qual eu, Abiliane, decidi fazer das rochas a minha carreira, o meu objetivo de vida. A rocha, gente, ela tem um valor imensurável, porque elas simplesmente são os livros que guardam registradas em si a história do planeta Terra. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que tudo o que aconteceu na história do nosso planeta, toda evolução, desde seu surgimento há mais de 4,5 bilhões de anos atrás, até que essa superfície se transformasse hoje no lugar onde a gente vive, planta o nosso alimento, constrói as nossas casas, tudo isso ficou gravado na rocha. Cada desenho, cada veio que a gente vê, as cores, são resultados de processos geológicos que nunca mais vão se repetir. Pelo menos não na nossa escala de tempo humano. Então, quando você escolhe uma rocha natural, você coloca uma rocha natural no seu projeto, você está levando para si
um pedaço particular da história de formação do planeta. E isso eu acho maravilhoso. Nenhum outro material pode alegar isso na sua história, né? E aqui eu gosto de sempre trazer essa imagem. A gente vê uma das muitas paisagens da região da Chapada Diamantina, né, no coração da Bahia. E eu queria ilustrar isso que eu acabei de dizer para vocês. Por quê? Se a gente olhar bem essa imagem, a gente vê aqui várias formações, paredões rochosos entrecortados por um vale seco. Hoje isso é um vale seco, mas ali há muito tempo, no passado muito longínquo, já houve um mar. E como é que eu sei disso? Eu sei porque a rocha está ali me contando. Numa região muito próxima a essa, que é uma região de onde vem, inclusive, a maioria dos nossos quartzitos decolores, foram encontrados fósseis de animais marinhos no topo das formações. Aquilo ficou ali preservado para sempre. Então, a rocha está ali, com detalhes, com vida, com história, esperando um olhar atento daquele interessado em conhecer cada vez mais um pouquinho do que ela está tentando contar. E aí, para a gente falar, entender um pouquinho melhor da história de formação do quartzito em si, a gente precisa voltar muitos milhões de anos no tempo para uma viagem, para um tempo que isso aqui era tudo mato. Ou melhor, nem mato, era só areia, que era tudo o que existia. Se alguém perguntar, então, por definição, o que é um quartzito? Simplesmente uma rocha natural, de origem metamórfica, composta por mais de 75% de quartzo. O que eu quero dizer com isso? Vamos destrinchar um pouco melhor esses termos que são meio estranhos, né? Geologia tem uma série de termos que nem sempre são tão democráticos, mas vamos lá. Metamorfismo é um processo geológico natural que transforma rochas, né? Literalmente, ele significa mudança de forma. Então, quando eu digo que o quartzito é uma rocha metamórfica, eu quero dizer que ele veio da transformação de rochas mais antigas que existiam antes dele. E essas transformações foram possíveis porque, durante o metamorfismo, essas rochas são submetidas a um aumento muito grande de temperatura e pressão. E isso acaba transformando a estrutura delas, né? A forma como elas estão organizadas. E o quartzo, por sua vez, é uma substância natural, um mineral dos mais abundantes, né, na superfície da Terra, que está presente, inclusive, na composição da areia das praias e dos desertos. Vamos ver aqui um pouquinho mais de detalhes sobre essa formação. A gente tem, então, que bilhões de anos atrás, grãos de areia ricos em quartzo foram desagregados dessas rochas antigas que eu mencionei, e foram carregados para regiões mais baixas da superfície terrestre, que a gente chama de bacia sedimentar. E essa ação de transporte foi fruto de agentes naturais, como o vento e as águas. Memorizem bem isso. E ali, já nesse esquema, a gente consegue ter um indício de como que nasceu os desenhos que a gente vê até hoje nos quartzitos, né? É justamente esse transporte da areia pela água e pelo vento que vai moldando os grãos. A gente vê ali na esquerda umas formas mais onduladas, ali na parte da direita umas formas mais retilíneas, e isso vai acabar ficando preservado. E aí, então, conforme vão chegando camadas de areia e sendo transportado, um processo que leva milhões de anos, gente, nada é da noite para o dia. Na geologia são tudo milhões ou bilhões de anos. Então, a gente tem que ter um pouquinho de mente aberta para entender esse processo de uma forma melhor. Mas, à medida que essas camadas de areia elas vão chegando, o peso das camadas mais novas vai exercendo uma pressão sobre aquelas camadas mais antigas e, como consequência, vai expulsando, né, o líquido que está presente ali, a água que poderia estar presa nessas camadas. O próprio cimento mineral vai cozinhando, vai deixando coeso e a gente vai ter, então, uma rocha branda, uma rocha ali sedimentar, formada desses sedimentos de areia. Só então, quando o metamorfismo, um evento geológico natural, atinge a região onde estava essa rocha sedimentar, é que, pela ação do aumento de pressão e temperatura, a gente finalmente vai ter o quartzito. E aqui é a grande chave, o grande segredo do porquê o quartzito é uma rocha tão resistente. Porque justamente essas condições metamórficas é que vão retrabalhar esses grãos, vão cozinhar, de uma maneira mais simples falando, esses grãos, reorganizar, e eles vão reduzir a porosidade e ganhar mais resistência, que são as grandes duas características do quartzito. E por que é tão importante a gente entender esse processo? Ah, pelo amor de Deus, geologia é um negócio muito difícil, né? O que isso vai me ajudar? Aqui, gente, é um processo chave.
porque dependendo do grau de metamorfismo, a intensidade do metamorfismo que atuou na natureza, vão ser gerados diferentes tipos de quartzito, com propriedades diferentes que vão exigir cuidados lá na indústria e na forma de aplicação também. Então, se a gente olhar aqui para esse esquema, a gente tem uma imagem bem simbólica das profundidades ali abaixo da superfície terrestre, né? Então, pelo metamorfismo, quanto mais profundo a gente está no interior da Terra, maior vai ser a temperatura, maior vai ser a pressão atuante no metamorfismo. E aí, se a gente tem ali, ó, no lugar mais superficial, camadas mais superficiais vão ter um grau metamórfico mais baixo. E isso vai formar o que a gente chama de quartzito arenoso, porque ele foi atingido por um grau menor de pressão e temperatura, né? Um exemplo é nosso quartzito Mont Blanc, bastante famoso. Por outro lado, se a gente mergulhar e se o processo metamórfico acontecer em camadas mais intensas, mais profundas do interior da Terra, a gente vai formar os quartzitos cristalinos, que são aqueles quartzitos que têm uma aparência mais vítrea, né? Uma massa mais contínua. Isso porque ele foi atingido por um grau de pressão e temperatura maior. Aqui eu trouxe duas imagens de quartzitos, tanto granulares ou arenosos, quanto quartzitos cristalinos, que foram formados nesses dois ambientes, e fica muito visível nessa imagem microscópica como que é diferente, né, a alma ali da rocha, né, como que os grãos de quartzo ficam diferentes. Por exemplo, ali em cima, né, é o Mont Blanc visto no microscópio. Essas duas fotos estão na mesma escala, de 1 milímetro. Tudo aquilo que vocês veem de cinza são grãos de quartzo. Olha a diferença da estrutura, da textura, como os minerais estão ali organizados. Vários grãos ali meio arredondados, né, ainda não tão trabalhados. E a diferença de um quartzito como o Taj Mahal ou Da Vinci, que é o que está ilustrado aqui na nossa imagem, o tamanho do cristal que ficou. É como se aqueles pequenos grãos de quartzo que a gente vê em cima tivessem sido todos fundidos. Eles se aglutinaram e formaram um grão enorme. E o que eu tenho com isso na prática? Uma redução da porosidade da minha pedra e um aspecto mais cristalino, mais de massa, né? Vocês conhecem bem, quem é marmorista está aqui, conhece a diferença desses quartzitos, né? E aqui a gente tem uma impressão visual bem clara dessas diferenças de formação, como essa diferença de formação influencia no produto final que a gente vai ter. Essa, gente, é um contexto geral que eu dei para vocês do processo comum de formação dos quartzitos, né? Como eles se formam de uma maneira genérica. Só que eu gostaria de compartilhar com vocês agora histórias de 3 quartzitos em especial da nossa coleção, porque eu vejo isso como uma oportunidade de valorizar o natural, né? Mais que isso, uma oportunidade de gerar argumento de vendas para vocês. Por quê? Vocês sabem bem que, às vezes, alguns profissionais, né, especificadores, visitam os nossos pátios e são clientes muito exigentes, no sentido de, quero a minha pedra toda homogênea, meu veio tem que estar discreto, não quero cristal. E como se isso, nessa feição natural, fosse um defeito. E, na verdade, não é. Essas feições todas são relíquias do tempo, como eu costumo dizer. E se a gente soubesse contar essas histórias, né, explicar o que aquilo ali está querendo dizer, eu acho que a gente teria uma mentalidade bem diferente. E é isso que eu queria fazer com esses materiais aqui com vocês agora. Esse é o Mont Blanc, um dos quartzitos mais desejados no mundo, mais conhecidos. Hoje ele vem da região do coração da Chapada Diamantina. Um quartzito com mais de 1,7 bilhão de anos, gente. O que é isso? É um absurdo de tempo. É muito tempo. E quando a gente volta tanto no passado, a gente tem que lembrar que a condição na Terra, a forma dos continentes, né, o ambiente reinante era completamente diferente do que a gente tem naquela região hoje. Né? A região, o ambiente onde foi formado o Mont Blanc, ele era característico por dunas, né? Dunas de areia, pequenas dunas cortadas ali por rios temporários ou pequenas lagunas. E aí o que isso significa? Significa que nessa época também não existia vegetação. As plantas iam surgir muito depois dentro do tempo geológico, né? Então o vento poderia carregar esses grãos de areia ao sabor livre e moldar essas formas fluidas que a gente vê hoje. Esses desenhos aqui nada mais são do que esse curso dos ventos preservados. E também, como eu falei, da influência das pequenas lagunas, dos rios temporários. Essa outra chapa aqui está mostrando uma forma côncava para a gente. Não sei se vocês conseguem ver ali, bem côncavo, com os desenhos assim.
Aquilo ali é um registro de um canal d'água que passou no meio das dunas, talvez num dia de chuva, formando o que a gente chama de rio temporário. É como se ele tivesse erodido exatamente ali aquela camada de areia e deixou para trás o canal, o formato da onde passa o rio. E isso aqui ficou gravado para sempre. Eu falo que quando alguém faz uma bancada de Mont Blanc, na verdade está fazendo uma bancada de uma duna anciã, né? Esse é o Denali, é um outro quartzito que eu acho incrível por causa dos desenhos que ele tem. Esse já é da região de Diamantina, né, em Minas Gerais. E, semelhante ao Mont Blanc, ele também veio de um ambiente desértico, formado por dunas. Mas, ao contrário do Mont Blanc, aqui eram mega dunas, gente, o que é chamado na geologia de draas. E como é que eu sei que ele foi formado num ambiente de grandes dunas? Está contando para mim. Lá na região, próxima onde é extraído esse quartzito, a gente tem paredões de 30 metros de altura que tem o registro do movimento dessas dunas, até hoje lá, né? Tem estudos geológicos que me provam isso. E eu também sei isso olhando para essa chapa. Vocês conseguem perceber que a gente tem 3 formas de desenhos aqui? Aqui na base tem um desenho meio ondulado, de repente isso muda, fica assim tangencial, e ali em cima camadas retilíneas, pois isso nada mais é do que o registro do vento quando mudou de direção, carregando essas dunas. Um processo semelhante ao que a gente tem hoje no deserto do Saara, né? As dunas mudam de direção ao sabor do vento muito rápido. E isso ficou gravado ali, as camadas iam sendo soterradas, camada sobre camada, e ficaram registradas ali, contando para a gente, né, sobre essa movimentação. E por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, o bronzite é a rocha natural que tem o maior valor histórico para mim, porque ele grava o registro de um dos eventos mais importantes que já aconteceram na escala geológica, que foi o surgimento do oxigênio. E como é que isso aconteceu? 2 bilhões de anos atrás, em média, que é a idade de formação dessa rocha, o oxigênio ainda não estava disponível na atmosfera. Ao contrário disso, os oceanos, os mares, estavam repletos de ferro. E esse ferro vinha da atividade vulcânica, né, submarina, como esse aí da imagem. E nesse estado primário, o ferro estava dissolvido ali no mar. E aí, então, milhares de anos mais tarde, quando surgem as primeiras formas de vida nos oceanos, que foram as cianobactérias, a atividade de fotossíntese desenvolvida por esses micro-organismos dá origem, finalmente, ao oxigênio, a pequenas quantias de oxigênio. E olha só, quando o ferro que estava dissolvido no mar entra em contato com esse oxigênio recém-chegado, ele se precipita. Acontece uma reação química e ele vai se precipitar no fundo dos oceanos, formando camadas de ferro. E como nesses primórdios, né, a quantia de oxigênio ainda era muito variada, a gente tinha depósito ali intercalado de sílica, que mais tarde veio formar o quartzo, em meio às camadas de ferro, que dão origem a essas camadas intercaladas que a gente vê até hoje nessa rocha. Então, gente, se não tivesse havido o surgimento do oxigênio, não haveria bronzite. E também a outra via é verdade, o bronzite se tornou testemunha desse que é um dos eventos mais importantes até para o surgimento da vida complexa na Terra. Em contraponto a essas histórias tão longínquas que eu contei para vocês, eu recebo muito pergunta de profissionais da arquitetura ou especificadores que não têm contato nenhum com essa história geológica, falando o seguinte: Abiliane, por que a gente só tem quartzito no mercado agora? É porque ele ainda não tinha sido formado? E, na verdade, vocês puderam ver que essas são rochas de bilhões de anos, né? Elas estão aí disponíveis na natureza há muito tempo. Mas o fato é que a gente não tinha ferramenta para trabalhar esse material da forma adequada, porque são rochas muito duras. A gente vai falar dessa propriedade logo na sequência. Então, era muito caro e demorado cortar o quartzito na jazida, beneficiar nas indústrias, né? Só então, quando teve uma evolução das máquinas de fio diamantado, é que a gente conseguiu beneficiar com potencial, né, e com o rendimento necessário para esse tipo de rocha. Isso vem acontecendo com mais intensidade nos últimos 5 anos. E aí, depois desse panorama geológico todo, vamos entrar um pouco mais nessas propriedades técnicas desse tipo de rocha, né? O que ele tem que ajuda vocês a diferenciá-lo de outras rochas mais conhecidas, como o granito e o mármore, que estão há mais tempo no mercado. Eu falo que um dos principais motivos que fez o quartzito ter se tornado essa rocha tão procurada é que ele une o melhor dos dois mundos, o que há de melhor na rocha natural, porque ele tem a beleza, a estética sofisticada do mármore,
porém com desempenho, quando aplicado, superior ao do granito. E é isso, essa combinação de características, de forma bem resumida, é que deixou o quartzito tão em evidência no mercado. Vamos ver detalhadamente cada uma dessas propriedades. Quais são as diferenças estéticas que vocês podem procurar entre os materiais para diferenciar o quartzito de outras rochas? A diferença estética na aparência, na cor, né, os desenhos. O mármore ele vai ter sempre essa aparência clássica, veios, né, mais delicados, uma tonalidade clara. Óbvio que podem ter mármores, né, com cores extremamente exóticas, mas esses aqui são os exemplos, né, mais tradicionais, clássicos que a gente tem. Diferenciar um mármore de um granito é muito fácil, porque o granito vai ter sempre essa cara de muitos pontos coloridos, né? Aqui a gente tem 3 exemplos de cores diferentes, mas todos eles vão ter essa aparência de grãos, de pontos. E já o quartzito, como eu falei, ele tem esse aspecto de massa homogênea, né, contínua, com veio semelhante ao mármore, porém ele vai ter tanto cores claras quanto tonalidades muito exóticas, como verde, azul, né, até marrom. A gente vai ver mais para frente. Outras diferenças identitárias, né, a partir da composição, né, qual é a base, quais são os minerais que formam cada uma dessas rochas. E esses minerais é o que vão ditar as propriedades também de cada uma. O mármore é composto principalmente pelos minerais calcita e dolomita, que estão ali ilustrados para vocês. São minerais de tonalidade clara e o mineral também dita a cor que a rocha vai ter. O granito é composto, ao contrário, por 3 principais minerais: quartzo, feldspato, quartzo e mica, que estão aqui respectivamente ilustrados, né? Sendo que é o feldspato que vai dar a cor no granito. Toda vez que a gente vê granitos diferentes, né, é por causa do feldspato. Ele pode ser rosa, como está aí, pode ser verde, pode ser branco, uma outra infinidade de cores. Já o quartzito é composto quase que em sua totalidade por quartzo, né? Que é um mineral quase sempre esbranquiçado ou transparente. Então, as cores exóticas que a gente vai ter nos quartzitos vêm de minerais que estão presentes em pequenas quantias, que a gente chama de minerais acessórios, né? E eles vão funcionar como se fossem tonalizantes da rocha. Como eu falei, os minerais, a composição mineral influencia nessa que talvez seja a principal propriedade técnica do quartzito, que é a dureza, né? E o que é dureza? Dureza é a característica de ser resistente ao risco, né? Que é uma propriedade importante quando a gente pensa em colocar uma rocha aplicada num piso. Se tiver muita gente passando, for uma área de alto tráfego, né? Tem gente cheio de sapato cheio de areia, pode riscar a minha pedra, né? Dependendo de que pedra é essa. Então, essa é uma propriedade que está relacionada à dureza. A dureza, na geologia, ela é classificada pelo que a gente chama de escala de Mohs, que é uma escala que vai de 1 a 10, sendo 1 o mineral mais mole e 10 a substância mais dura. E aí, a rocha, então, ela vai refletir a dureza do mineral que está mais presente na sua composição. Assim, a gente tem que o diamante é a substância natural mais dura que existe. Tem ali 10 na pontuação, né, que é a pontuação máxima da escala. E é por isso que todas as ferramentas, né, todos os maquinários utilizados para cortar quartzito são à base de diamante sintético, por causa dessa elevada dureza. E, na sequência, a gente vem o quartzito, que tem dureza 7, que é a dureza do quartzo, que está ali presente em mais de 75% da composição. É uma rocha altamente, eu digo que é a prova de risco, né? E ele está adequado para qualquer tipo de aplicação que exija um desempenho maior, como o aeroporto, né? Piso de aeroporto, piso de shoppings, né? Lugares que têm alto tráfego, por exemplo. O granito ele também vai ter uma excelente resistência ao risco, porque os minerais que o compõem, o feldspato principalmente, tem dureza 6. Essa dureza de 6 a 7 que está aí é porque o granito também tem quartzo, de dureza 7. Então, a gente vai variar ali na escala. Para vocês terem uma ideia de comparação, a faca que a gente usa na cozinha, a lâmina dela é feita de aço, que tem dureza 5. Então, tudo que tiver abaixo, todas as rochas que estiverem abaixo dessa dureza, vão ser riscadas pela faca, num ambiente de bancada de cozinha, por exemplo. E é por isso que a gente fala que o mármore ele é mais macio, porque ele tem dureza 3 a 4, dureza da calcita, né, e dolomita que está presente ali na sua composição. Em relação à diferença na resistência química, que é essa característica que as rochas têm de reagir ou não quando em contato com substâncias ácidas do dia a dia. Vinagre, suco de limão, vinho, esse tipo de substância, né? O mármore ele é altamente sensível a essas substâncias. Por quê? Porque os minerais que estão ali reagem. Eles são literalmente corroídos se a gente deixar ali por muito tempo essas substâncias ácidas.
O granito não vai ter esse tipo de problema, porque os minerais que o compõem são praticamente inertes, né, a esse tipo de reação. E já o quartzito é como se fosse a prova de corrosão, porque o quartzo é totalmente inerte, não vai ter reação. Se você deixar lá em contato, ele não vai ser corroído, não vai escurecer, queimar o polimento, que a gente chama, né? E isso não significa que os quartzitos do tipo arenosos que eu falei dispensam a aplicação de hidrorrepelente, que é aquele produto que a gente usa para proteger. Por quê? Porque essas rochas podem ter um nível acentuado de porosidade. E aí a substância manchante, com cor, por exemplo, um vinho, pode penetrar ali, porém ela não vai corroer. Existem até produtos que a gente retira facilmente essa mancha, se porventura acontecer. Ao contrário do mármore, né? O mármore ele vai ser corroído, vai ficar fosco. E o quartzito não acontece isso de jeito nenhum. Essa talvez deve ser a pergunta que mais fazem nos depósitos e marmorarias, né? Chega o especificador e fala, essa rocha é porosa? E aí eu queria deixar claro que porosidade é diferente de absorção. Muitas vezes eles estão querendo saber qual é a porcentagem de absorção da rocha. Então, porosidade é o volume total de vazios que tem ali na pedra, que seja ele microfissuras ou buraquinhos mesmo, né? E isso é uma característica de qualquer tipo de rocha, gente. Não só da rocha, mas de material natural. A madeira é poro, a gente é poroso, né? Cheio de poros. Então, isso é intrínseco do material natural. E nem sempre isso vai ser um problema. E agora, a absorção é realmente a quantidade de líquido efetiva que vai conseguir infiltrar ali na rocha e depende de como esses poros eles estão interconectados. Então, na maioria das vezes, a gente vai ter uma rocha que é porosa, o índice de porosidade é maior do que o índice de absorção. Eu trouxe uma tabela aqui para ilustrar para vocês, né? Se a gente der uma olhada ali, são rochas muito conhecidas no mercado, e com exceção do travertino, que é mega poroso, inclusive é o charme do travertino, são aqueles buraquinhos, né? Independente se é granito, se é mármore dolomítico ou calcítico, ou mesmo quartzito, todos eles têm um índice de absorção muito semelhante, né? Ali ao redor de 0,2%, né? Então, independente da pergunta, eu vou falar assim, a rocha é absorvente? Falou, depende. Em relação a quê? Preciso comparar, é uma propriedade quase que comparativa. Em relação a que outro material, né? E aí, então, onde é que a gente pode colocar quartzito? Quais são os ambientes que a gente pode colocar esse tipo de pedra? Em todos. Em todos aqueles que vocês já estão habituados a usar o granito, porque ele vai ter uma performance superior à do granito, além de agregar beleza estética, né? Então, todos esses tipos de aplicações aqui, o quartzito vai performar plenamente. Inclusive em aplicações que são mais ousadas, como revestimento de piscina, se forem quartzitos do tipo cristalino. Eu trouxe alguns ali para ilustrar para vocês. Hoje, o principal destino, né, desses quartzitos do tipo arenosos são nesses ambientes que vocês estão vendo, né? Bancada de cozinha, principalmente, eu acho que é onde tem a maior procura. Revestimento de lareira e também revestimento de piso, seja residencial ou de lobbies, de edifícios, né? A procura é muito alta. E os quartzitos cristalinos podem ser usados em revestimento de piscina, porque ele tem essa característica, ele não vai perder a cor, ele não vai danificar, porque ele está embaixo d'água, né? A propriedade dele, a característica da estrutura dele permite uma aplicação num ambiente desse que exige tão alto desempenho. E aqui eu trouxe ilustrando para vocês o Da Vinci, né, que é um dos nossos quartzitos mais cristalinos, tem essa tonalidade verde, então tem um apelo estético muito grande também, né, para compor o ambiente. O que a gente tem que fazer para o quartzito performar e não dar problema, não dar dor de cabeça para ninguém? Como eu falei lá atrás, os quartzitos arenosos e os cristalinos vão demandar cuidados diferentes. Então, aqui, o ponto de atenção é principalmente para esses quartzitos que eu chamei de arenosos, que são os quartzitos que tiveram uma formação com um grau de metamorfismo mais baixa. E os quartzitos cristalinos, eles vão parecer mesmo uma massa vítrea, né? Como se fosse um espelho, algo contínuo. Muitas das vezes, essas estruturas já foram todas perdidas, porque no processo de formação, né, o grau de metamorfismo consome, então a gente fica com um aspecto mais homogêneo. E aí, ó, aqui nesses quartzitos arenosos é o ponto de atenção. Dependendo de onde a gente vai colocar, um piso, por exemplo, dependendo de onde vai estar esse piso, a gente vai precisar impermeabilizar o material e aplicar hidrorrepelente. Talvez na marmoraria, no depósito, vocês usem no dia a dia sempre o termo impermeabilizar, que não está errado, a gente entende.
Só que para diferenciar esses dois cuidados que a gente tem que ter, eu preciso fazer essa diferenciação. E o impermeabilizante, na real, ele tem uma função diferente do hidrorrepelente, que é aquele que a gente usa na superfície. Então, se eu for colocar piso de quartzito arenoso em lugares que têm alta incidência de umidade, por exemplo, piso térreo ou banheiro, mandatório fazer a aplicação de impermeabilizante nas costas do material, que é lá onde vai a tela. Esse impermeabilizante ele é um pó, né, que se mistura com água, fica parecendo com uma argamassa leve, uma pintura assim, mais grossa. E ele que vai impedir a infiltração dessa umidade ascendente, que está vindo de baixo, né? É um produto fundamental. Além disso, outros cuidados para assentamento de rocha de quartzitos claros. Sempre usar, preferencialmente, né? A gente indica argamassa AC3 branca, né? Argamassa cinza, outras tonalidades podem manchar esses quartzitos claros. Então, para evitar qualquer tipo de problema, argamassa AC3 branca. Além disso, para o rejunte, preferencialmente epóxi ou acrílico. A gente sabe que o pessoal da obra detesta usar esse tipo de rejunte, porque ele dá um trabalhinho para limpar, mas ele é impermeável, ao contrário dos rejuntes cimentícios, que são mais comuns, né, no mercado da construção, que são muito porosos. Mesmo depois de curado, ainda vão ficar frestas ali por onde a água pode passar e provocar algum tipo de mancha no material. Silicone a gente indica sempre para os nossos materiais, preferencialmente do tipo neutro. Silicone acético, que é muito usado, né, para colagem e vedação de pequenas peças, ele pode liberar um composto que é oleoso e vai provocar uma mancha escura no material que não tem o que tira depois. Então, preferencialmente, silicone neutro, não tem diferença de preço, é só uma questão de formulação e é encontrado nas marcas que vocês usam já de hábito. O óbvio que precisa ser dito, a gente tem um péssimo hábito de não ler o rótulo de instruções dos produtos que a gente usa. E aí o produto não vai exercer a finalidade para a qual ele foi feito. Todo rótulo vem escrito isso, você só mistura o impermeabilizante com 3 litros d'água, né? Para isso 10 quilos de produto. Bota mais água, acabou, vai perder o polímero, ele vai perder a eficácia, não vai conseguir impermeabilizar mais a rocha. Além disso, aplicar em camada dupla, né? 2 camadas em sentido oposto, né? Uma na vertical e uma na horizontal, para conseguir vedar completamente a rocha. Alguns marmoristas já chegaram para mim e falaram: Abeliane, mas a pedra está telada, está com resina, para que eu preciso impermeabilizar? Porque, gente, vocês não acreditam que a água consegue encontrar caminhos que são invisíveis e levar essa terra do contrapiso, conseguir manchar a superfície da rocha. Testado no nosso laboratório e também relatado por clientes que não impermeabilizaram o material, já tiveram algum tipo de problema com isso. Então, por favor, impermeabilizem piso de quartzito arenoso quando for em aplicação nessas áreas úmidas. E aí, o que vocês chamam mais comumente de impermeabilizante é o que eu defino como hidroóleo repelente, que é o produto que a gente passa na superfície da pedra, que vai ser aplicado em bancada, em tampo de mesa, né, área de churrasqueira, dentre outros, né, para proteger não só contra a umidade que possa vir de cima, mas como esses agentes manchantes que a gente usa no dia a dia, né? Ele vem em cima. E aí, algo que acontece muito: impermeabilizou a superfície da chapa, fez corte, fez rebaixo italiano, fez bisote, furação, não passou hidrorrepelente aí nessas áreas onde está bruto. Pode dar problema, gente. É a área mais importante para vocês reaplicarem o produto, porque ali a rocha está bruta. Ela voltou para o estado original, então ela vai ficar 3 vezes mais absorvente. E não é uma camadinha, não. Se você passa 2 camadas na superfície, as bordas e todo esse tipo de trabalho de rebaixo ou bisote tem que ter pelo menos 4 demãos de produto, porque fica muito absorvente. E aí a gente vai ter produto devidamente protegido. Outras dicas para evitar problema. Sempre, gente, respeitar as indicações do rótulo do produto. Mandatório, parece simples, mas rocha seca e limpa para aplicar o produto. Por quê? Rocha molhada, acabou de fazer o corte na marmoraria. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar. Então, onde tem água não vai entrar produto. E onde tem água, ele vai diluir o produto vai perder eficácia. Então, tem que estar plenamente seca a rocha. E livre do pó que tem na indústria, na marmoraria, de graxa, de cera, porque também o produto não adere. E com isso a gente perde a eficácia.
né? Sempre usar a quantia recomendada. Em média, esses quartzitos arenosos variam aí de 30 até 50 ml metro quadrado. É o que a gente vê para os nossos materiais. Cada material é particular, né? Vocês sempre consultem o fornecedor do produto de vocês. Mas respeitar essa quantidade de produto é fundamental para o produto exercer eficácia também. Pode aplicar com um paninho, um trapo, igual está na imagem, mas eu sempre prefiro a aplicação com rolo ou com pincel. E por quê? Porque a gente consegue exercer ali uma leve pressão e, com isso, o hidróleo repelente vai penetrar melhor na rocha e garantir uma melhor proteção para o material. Reforço, sempre passar o hidrorrepelente nas bordas quando houver cortes depois da chapa. Fundamental reaplicar nessas áreas brutas. E também aguardar a cura do produto antes de ir na casa do cliente final aplicar, né? Às vezes a pessoa aplica e acha que daí 2 horas já pode sair, está em cima do prazo, não consigo entregar o material. E, gente, tem que esperar. Isso varia de produto a produto. Tem produtos que estão prontos com 48 horas, tem produtos que são 7 dias de cura. Atentem essa informação no rótulo. E aí, então, uma rocha, um quartzito arenoso perfeitamente protegido, em função da aplicação, do local onde ele vai estar. Se for um piso de áreas úmidas, como eu falei para vocês, impermeabilizante no verso do material e nas laterais, pode ser aplicado a massinha também na lateral. E se for ambiente de cozinha, superfície, tampos de mesa, bancada de cozinha, hidrorrepelente na superfície e também onde fizer os cortes, onde for meia esquadria, etc., outros tipos de acabamento. E, por fim, mas não menos importante, cuidar da pedra é fundamental para ela desempenhar ao longo aí dos milhares de anos que ela vai ainda continuar dentro da casa. A gente só vai tirar um quartzito de dentro de casa se a gente enjoar dele, gente. É pedra para mais de gerações. Cuidar da limpeza é muito fácil. É como cuidar de outra rocha qualquer. Água e detergente neutro. Eu sei que em ambiente de cozinha é muito difícil ficar só com esse tipo de limpeza. A gente adora tacar um Cif, um Veja, né, na bancada, mas ele prejudica a camada de hidrorrepelente que a gente colocou lá. A gente vai provocando um desgaste e, mais hora menos hora, a água ou as substâncias vão conseguir infiltrar lá. Então, priorizem, né, recomendem aos clientes finais de vocês sempre fazer a limpeza com água e detergente. Água morna ajuda muito com gordura, né, para evitar que a gente use produtos de química mais agressiva. Pingou alguma coisa, alguma substância manchante em cima da pedra, não façam teste de vandalismo. Recolhe na hora, gente, mesmo que está com a aplicação de hidrorrepelente. Porque até essas substâncias ácidas, os produtos mais tradicionais no mercado, eles vão ser corroídos pelo vinho que fica ali. Ele tem um tempo. O hidrorrepelente, ele não deixa a rocha à prova de mancha. Ele te dá um tempo para que você consiga limpar com segurança a rocha sem provocar mancha e também facilitar a limpeza. Então, não façam testes de vandalismo. Vai com papelzinho, absorve, depois água e sabão e está tudo certo. E reaplicar periodicamente, manter um cronograma, coloca lá no celular. Uma coisa interessante é a gente programar ali, o marmorista programar na sua rede de clientes, olha, hoje eu fiz uma venda, daqui 6 meses vou mandar um e-mail, vou disparar um WhatsApp para lembrar o cliente de reaplicar. Porque esquece, gente, o produto vence, ele degrada com sol, degrada com os produtos químicos e precisa, sim, de ser reaplicado periodicamente. Áreas de uso intenso, uma cozinha onde tem produção de alimentos todo dia, muita limpeza, pode ser a cada 6 meses por precaução, né? Uma precaução bastante cautelosa. Agora, lugares de uso esporádico, 1 vez por ano é mais que suficiente. E eu gosto sempre de lembrar disso. Se você cuida da sua pedra natural, do seu quartzito, com o cuidado e o valor que ele merece, não vai ter nenhum tipo de problema, porque a maior parte das vezes, esses problemas vêm de falta de cuidado na aplicação, no assentamento ou no mau uso. Nunca, quase nunca, é um problema da pedra em si. Era isso, gente, que eu tinha para hoje. Eu espero que tenha sido produtivo para vocês, que tenha agregado um conhecimento. Muito obrigada pelo tempo, a presença de vocês. Foi uma honra poder estar aqui dividindo esse espaço. E eu fico aí à disposição para quem tiver qualquer dúvida.